No vídeo de hoje, vamos falar sobre as importantes revelações nas análises das amostras lunares trazidas pela China na missão Chang'e-5. Ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre as importantes revelações acerca das amostras lunares da Chang'e-5, vou pedir a você que inscreva-se no nosso canal, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Em 2020, a missão Chang'e-5 da China retornou à Terra com amostras da Lua, em um grande feito tecnológico. Foi a primeira missão em mais de 4 décadas a trazer amostras lunares para o nosso planeta. Os cientistas agora estão publicando os resultados das primeiras análises realizadas nestas amostras. A análise do material lunar entregue à Terra pela missão chinesa Chang'e-5 confirmou que essas amostras são as mais jovens coletadas até agora. Mas não é só isso. Sua composição surpreendeu os cientistas. Uma equipe de cientistas lunares liderados por Che Chao-chao, da Academia Chinesa de Ciências Geológicas, analisou o conteúdo de chumbo em 2 fragmentos de basalto, com cerca de 3 a 4 milímetros de tamanho. E os resultados foram publicados na edição de 8 de outubro da revista Science. Eles determinaram que esses fragmentos têm aproximadamente 1,96 bilhões de anos, tornando-os pelo menos 1 bilhão de anos mais jovem do que alguns dos materiais coletados pelas missões Apollo e Luna da era soviética, assim como os que foram encontrados em meteoritos lunares. Coletar rochas lunares jovens foi um dos principais objetivos da missão Chang'e-5, que enviou um módulo de pouso à Lua em dezembro de 2020. A nave alunizou no Oceano Procellarum, retornando à Terra um mês depois. Observações realizadas da órbita lunar detectaram que essa área seria mais jovem do que as outras áreas, devido à escassez de crateras nessa região, o que poderia indicar que o vulcanismo e a lava teriam acontecido mais tarde nesta área. Datando as amostras devolvidas à Terra, os cientistas confirmaram que a atividade vulcânica no Oceano Procellarum ocorreram mais tarde do que em outras partes da Lua. No entanto, a composição das amostras surpreendeu os cientistas, levantando novas questões. A composição destas rochas e concentrações dos elementos químicos contidos nelas, apesar de mais jovens, são muito semelhantes às trazidas pelas missões Apollo e Luna, o que é uma surpresa. Os cientistas também esperavam que as rochas contivessem materiais geradores de calor, como potássio e fósforo. Ao contrário, apenas pequenas quantidades desses elementos foram encontrados. Esta composição inesperada desafia o pensamento clássico e levanta vários questionamentos. Se não existiam elementos geradores de calor, o que manteve o Oceano Procellarum aquecido? A maré puxada pela gravidade da Terra aqueceu o interior da Lua? Ou o manto é feito de minerais diferentes do que imaginávamos? Além das novas perguntas, os resultados também fornecem uma cronologia clara. A idade do Oceano Procellarum fornece um fato fundamental, que os cientistas podem comparar ao número de crateras ali existentes. Eles podem, então, estimar a idade de outras superfícies do Sistema Solar, medindo a quantidade de suas crateras. Os cientistas realizaram medições de radioatividade em amostras da Apollo e confirmaram que as idades de várias regiões da Lua estavam entre 3 e 4,5 bilhões de anos. As amostras da Chang'e-5 preenchem uma lacuna na história da Lua e fornecerão informações sobre a evolução dos corpos planetários distantes. Os resultados publicados confirmaram o valor científico das amostras e as impressionantes realizações técnicas desta missão. Vale ressaltar que o estudo está apenas iniciando e muito
muita coisa ainda pode ser descoberta com o aprofundamento destas análises. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e, se possível, também deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para a confecção de um vídeo, pode usar também os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.